Olha, meu povo, que coisa mais linda. Meus cactos também já tá começando a dar botões para poder sair as flores. Ontem a gente deu uma arrumada todinha nessa suculenta aqui, nesses pneus, com a ajuda do meu esposo, é claro, né? Ele é muito dedicado também, gosta muito das plantas. E nós enchemos os pneus, né? Colocamos bastante carvão, ó. Bastante carvão, tá vendo? E elas amam, né? Elas amam. Olha, não ficou lindo, meu povo? Não ficou uma maravilha? Olha, para quem gosta de suculenta, que eu gosto muito. Olha, muito lindo, né?